Talvez assim como eu, você se casou sem o acerto da alma, né? E você olhava para o seu pai e para sua mãe e dizia assim: um dia eu saí dessa desgraça. Aí vai e entra no casamento. Um dia eu ficar livre dessa família ordinária. Aí pega e casa com a coitada. Aí tu bota a coitada numa situação que tu trouxe da tua família. E vice-versa. Então, a maioria de nós não tem acerto da alma, né? A gente tirou os adolescentes aqui, que eu fico até pensando, será que foi certo? Porque é bom aprender antes, né? Quando chegar a hora, dizer assim, já peguei essa aula bem aí, com a pastora. Já vou vencer essa aí. Né? Porque a gente não tem acerto de alma e a gente entra. E claro, nós não vamos evitar amar. Isso é óbvio. Você gosta de um rapaz, ou gosta de uma moça, e de repente eu quero casar. Ah, não vou casar não, porque eu tenho muitos problemas para resolver. E aí, não. Então casou com alguém sem acerto de alma e também não tem acerto de alma. Agora vive o conflito de ambas as famílias, culturas. Né? A Jaciara teve um sonho espiritual há uns meses atrás, uns 2 meses atrás. E ontem, foram 2 fases do sonho. E eu estou percebendo que esse sonho é muito espiritual. E ontem, eu percebi, enquanto alguns discípulos falavam comigo aqui, no final, no meio daquela conversa, eu estava tendo a visão do sonho. Discípulos conversando comigo com a serpente rasgada na boca. Pessoas que estão vencendo a serpente, já rasgaram a serpente. E eu não pensava que era aqui que nós íamos vencer essa serpente. Mas ontem, enquanto discípulos falavam comigo, abrindo o coração de verdade, eu via os restos da serpente sendo rasgada nos dentes. Deus nos dando vitória nessa segunda igreja. Porque essa igreja aqui não é mais a igreja de sexta-feira. É uma igreja que já é considerada, já está sendo levada para um outro nível mais elevado. Então, eu vi aqui já muitas coisas mudarem, de forma muito simples. Eu não quero aqui idolatrar nossas atitudes, mas somente adorar a Deus. O que nós estamos fazendo, Deus está aqui, de forma muito simples. Mas como muitos aqui estão tendo coragem até de quebrar suas culturas familiares. E isso é extremamente importante. Então, perguntas que comumente os casais que precisam de libertação e cura enfrentam. Eu pego de todas as histórias que eu li sobre conflitos conjugais, eu peguei um só para a gente centralizar aqui, que é basicamente o básico. Vamos lá. Quando é que começa o problema? Quando ele reclama ou ela reclama. Ele reclama para o psicólogo ou para o pastor. Ou para a mamãe e para o papai. Então, começa a reclamação. O primeiro ponto do problema é a reclamação. E a reclamação sempre virá. Isso é normal. A reclamação central, para nós não falarmos de coisas menores, a reclamação de um marido. Ela nunca está satisfeita comigo. Ela nunca está satisfeita comigo. Ela me culpa por tudo. Basicamente, se eu chamar os homens, eles vão dizer, estou dentro dessa bem aí. Ela nunca está satisfeita, sempre exige mais. E sempre me culpa por tudo. Ela exige mais do que eu posso dar. Aí chama ela. E tu, minha filha? Sinto que ele não tem interesse em mim. Já vai para o lado emocional. Total. Eu acho até que ele nem me ama. Eu acho que ele está comigo só por causa dos filhos.
Ele é indiferente. Ele tem mais interesse nos filhos do que em mim. Então vamos ficar só com esses 2 exemplos de reclamação, certo? Para exemplificar todas as reclamações que você tem dentro de você, porque você vai escrever a reclamação aí, se quiser dar só uma cadeirada a mais da esposa para poder escrever, porque nós vamos escrever e tem que ser a verdade. Então você vai escrever no papel a sua principal reclamação em relação ao seu esposo ou à sua esposa. Aí José e Ana já se olharam, não tem nem idade para reclamar. Tem 1 semana de casado. Mas já deve ter aí uns turbilhões. Porque quando começa, né? Não é brincadeira. Principalmente quando os dois já têm maturidade. Então, você vai pegar e escrever no papel sua principal reclamação. Pastor, eu não quero fazer isso. Você não vai começar a trabalhar a cura. Você tem que fazer isso para tratar. Então você vai escrever no papel a sua principal reclamação. E não seja boazinha, tá bom? Não tem problema, ninguém vai te recriminar. Não seja bonzinho, pode soltar aí os cachorros. Pode ter uma palavra, 2, 10, 50. Aí eu acho que as solteiras poderiam fazer assim. Eu não tenho marido ainda, então eu vou escrever palavras que eu quero que eles sejam. O maquetubá. Dá uma treinada aí no maquetubá. Porque, de repente, essa palavra que você pensou, que você quer do seu marido, é o que você sempre desejou do seu pai. Eu já respondi. Escreveram a palavrinha? Tomara que seja só uma. Para ficar bem definidinho até o final. Podemos? Eu não vou tratar aqui profundamente, como foi tratado ontem pela manhã, sobre também as reclamações dos pais. Mas você, se você tiver a sua listinha aí, você já pode utilizar também paralelo. Ou se você lembra de alguma palavra que quando você escreveu dos seus pais ficou muito marcado, já vai pegar ela também. Então vamos lá. Todo mundo já escreveu? Sim? Então você aí registrou o seu descontentamento. O que é o descontentamento? É aquilo que toda vez que vocês brigam, a mesma palavra vem. Toda vez que vocês têm algum problema familiar, conjugal, a mesma palavra surge. Porque é assim que é. Não são variadas palavras. Não são milhares, não são turbilhões de palavras. São as mesmas palavras. Certo? Você registrou aí o descontentamento? Está registrado? Raciocinou bem, é isso mesmo? Faça isso porque é um exercício de cura. É isso que está atrapalhando você a se relacionar bem com o seu cônjuge? É isso que ele faz que está te dando uma desconexão? Certo? Eu estou indo devagar para a gente compreender isso, porque é muito sério. Agora nós vamos partir para estudar isso aí. De onde vem isso? Vem do teu marido, da tua esposa ou vem dos teus pais? Essa visão que tu tem do teu relacionamento. Essa reclamação aí, ela vai te dar um mapa. Está entendendo, né?
do problema relacional de vocês. Então, dentro desse mapa, nós vamos fazer agora 4 perguntas e vamos ouvir o que vai ser revelado. Então, nós temos aí a reclamação central, né? O psicólogo que nós estamos estudando dentro dessa direção com vocês, ele usa esse termo. É muito simples, é uma reclamação que você tem, e você escreveu aí, certo? Só que ele chama isso de reclamação central. É a palavra que sempre surge, é a mesma palavra que sempre surge, ela está dentro da gente. Toda vez que eu estou descontente com o meu casamento, com o meu cônjuge, eu falo aquela palavra, eu penso aquela palavra. Então você escreveu aquela palavra. Isso aí é um mapa que se inicia. Então, primeiro ponto é a reclamação central. Quer dizer, qual é a sua reclamação, qual é a sua dificuldade, qual é a sua preocupação sobre o seu cônjuge. Então, se você estivesse diante de um psicólogo com problema no casamento, ele te perguntasse qual é o teu problema, você começaria por isso. Eu tenho um problema, minha esposa faz isso. Meu esposo faz isso. Eu estou aqui agora com esse problema e eu não consigo andar nem para trás nem para frente. Esse é o problema do meu casamento. Vocês conseguem detectar um ponto de partida? Então, quando a pessoa fala, geralmente está relacionada a pendências, certo? Irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui foi tão complicado para eu descobrir. Porque eu vim de um divórcio. E como eu coloquei, quero deixar claro, divórcio não é ajuntamento. Divórcio não é se amigar. Divórcio é vestir o vestido de noiva, casar virgem. Perdão, casamento é vestir o vestido de noiva, casar virgem, convidar a família. Sonhar todos os sonhos de ser a pessoa mais feliz do mundo. Ter filhos. E destruir a sua vida. A sua alma. Diante de um juiz. Diante de um advogado. Discussões bruscas. Advogado vem e fala. A pessoa, o outro cônjuge fala. E você está ali naquela situação de quebrar essa aliança que você sonhou a vida inteira. Eu estou falando de um casamento. Então não é tipo, eu namorei, transei, tive um filho, abortei. Isso é difícil, mas eu estou falando dos rituais, eles são muito mais pesados, muito mais conscientes. Então quebrar rituais é muito mais duro para nós. Por isso que o diabo está ensinando a não casar e viver essa vida louca. Porque pensa aí, se fosse para casar toda vez que tivesse para ter uma relação sexual. Agora, por exemplo, no carnaval, quantas pessoas vão ter 15, 20 relações sexuais? Então, isso é muito sério. Então, quando nós falamos, relacionamos essa problema do meu casamento é tal, essa pendência, ela não é o seu cônjuge. Pode ser com um pai, uma mãe ou com ambos. Ok? Tudo bem aí? Aí nós estamos transferindo para o cônjuge. Eu vou falar de novo da mãe. Eu estou muito feliz por isso, porque a gente nunca tinha falado tão profundamente do poder da mãe aqui. Então, o que não recebemos de nossa mãe, aquilo que permanece pendente em relação à nossa relação maternal, costuma ser o que vamos vivenciar com o nosso cônjuge. O que eu disse? O que eu não recebi da minha mãe, a minha pendência com a minha mãe, é como eu vou me relacionar com o meu cônjuge. Estou falando para mulheres e homens. Então, nós trouxemos aqui uma carga muito forte para os pais, até hoje.
Todos os revival aqui, orfandade, paternidade, não sei o que, acabou. Agora é maternidade, maternidade, maternidade. Então, a mãe está apanhando aqui de verdade, porque essa figura, ela é a figura da presença de Deus. Então nós temos aqui essa questão que ela costuma ser o que nós vamos vivenciar com o nosso cônjuge, a ausência dessa mãe. Se consideramos nossa mãe distante, ou se você rejeita a sua mãe. Eu quero fazer essa pergunta, você não precisa levantar a mão. Você rejeita a sua mãe? Você quer distância da sua mãe? Você não quer intimidade com a sua mãe? Você tem vergonha, como o Guilherme colocou ontem, muito bem colocado aqui, sobre olhar para o pai e para a mãe e ter vergonha alheia. Você chega nesse nível de dizer, gente, pelo amor de Deus, esconde minha mãe, gente, esconde minha mãe, pelo amor de Deus. Só me faz vergonha. Esconde meu pai. Meu Deus, meu pai chegou. Uma discípula ontem falou comigo e disse, pastora, aí nunca me procurou. Eu fiz uma festa lá em casa, o louco do papai chegou. Sem avisar, sem nada. Com mala e cuia. Eu aqui chocada assim. Como assim? Nunca tinha ido lá em casa. Disse, aí todo mundo chegava da festa, lá em casa é a casa lotada, teu pai está lá na porta. Ela, jamais. Teu pai está lá na porta. Gente, eu ouvi cada coisa esses dias aqui. Falei, meu Deus, a gente estava com tudo isso aqui dentro. Era glória, glória. Conversa de Muita coisa aí para tirar. Aí ela foi lá, disse que de tanto que o povo foi lá, teu pai está na porta com a mala, teu pai. Ela olhou o pai. Ela disse, o que você está fazendo aqui? Disse, tu falou o que para o teu pai? O que você está fazendo aqui? Ele disse, eu vim te fazer a surpresa. Não gosto de surpresa, eu sou igual o senhor. Uau. Toda vez que eu converso com ela, eu fico assim, meu Deus, lá vem ela. Eu descobri ontem. Pastor, eu sou duro igual meu pai, sou duro igual meu pai. Estou entendendo. Então, é impressionante como a gente é igual. Então, o que nós não recebemos da nossa mãe, nós queremos receber do nosso marido, da nossa esposa. Se eles não derem, vai dar pau nesse casamento. Se consideramos nossa mãe distante, rejeitamos seu amor, provavelmente também nós distanciaremos do amor do nosso cônjuge. Agora, onde o diabo entra, que é bem confuso, é quando você pensa que você ama sua mãe. E, na verdade, toda a dor que você tem é contra a sua mãe. Aí o negócio pega. Porque, não, pastora, falei com um discípulo ontem, falei, e a tua mãe? Ah, tudo ótimo. Falei, tu falou muito rápido. Tua mãe? Não, isso aí, tua mãe te deu carinho? Não. Não está tudo ótimo, não. Então, no meu caso, eu tinha pendências maternas, eu sempre tive, eu sabia que eu tinha, mas aí a gente fica desse jeito, né? Não, já resolvemos isso aí. Resolvemos. Sem problema, hoje a gente conversa, eu vou lá e tal. Mas eu me considerava rejeitada pela minha mãe. Aí eu descobri, a verdade. Ela foi rejeitada pelo pai dela, pela mãe dela. Eu sou a única menina da família. Os outros tudo homem. Se o pai dela rejeitou ela como mulher, ela rejeitaria somente uma pessoa na família. A única mulher que ela tinha. E é completamente fora, porque ela disse, vocês já talvez até já ouviram ela falar como foi que ela me pediu para Deus. Então, ela queria que eu nascesse, queria uma filha, uma menina, mas ela via em mim, ela me tratou como o pai dela tratou ela e a mãe dela tratou ela. E eu absolvi como sendo, o problema dela é comigo, não é com os meus irmãos, é comigo.
Depois eu descobri que era com os meus irmãos também. E agora sabendo o que ela sofreu. E aí meu marido, eu caso com Guilherme. E ele tinha uma relação extremamente de dependência. A mãe dependia dele até hoje, do amor dele. Então os filhos que têm mães dependentes do amor, que exigem, as esposas vão passar muito sofrimento. Porque as mães vão tentar, inconscientemente, disputar os filhos. A mãe dele colocou ele no lugar do marido. Fala na psicologia, né? Chama isso de incesto emocional. Ele se torna o confidente, ele se torna a esperança, ele se torna o cara que resolve os negócios para ela. E ela fortalece ele nisso, ele se torna vencedor nisso, mas ele era só uma criança, ele era um filho. A resposta que ele vai dar isso para a sociedade é frieza emocional. Não vai querer casar. Os filhos que têm esses problemas, eles não querem casar, porque eles já têm problema demais para resolver com a mãe. No dia que nós casamos, no dia não, antes de casar, a primeira proposta que essa mãe faz, a mãe que pega o filho para si, ela diz assim: vai morar lá em casa. E aí eu disse: claro que não. Aí a mãe dele, o ouvidinho dele, vai morar lá em casa. Casa grande, tem um quarto grande. Aí ele: nós vamos morar lá em casa. E tá bom. Vamos para o segundo ponto. Primeiro foi a reclamação central. Você escreveu aí? Vocês estão escrevendo ou estou sozinha falando? Segundo, os descritores centrais. Foi o que vocês fizeram ontem pela manhã. Os descritores, vocês descreveram os pais. Por favor, não minta. A mamãe está do lado, né? Fica durinha aí, não olha para lá. Não minta, descreva. Minha mãe foi fria, minha mãe foi amarga, minha mãe foi violenta. O que foi? Escreva. Agora, já escrevi ontem, só isso é suficiente. Se você, a não ser que você já amadureceu mais e percebeu que você mentiu. Porque nós temos um hábito, isso é intrínseco em nós, de proteger nossas mães. Tem aqui uns 10 anos que eu quero tirar da minha discípula uma frase que eu tirei dela esses 2 dias. Diga que sua mãe te traiu. Mas ela fez certo. Diga que sua mãe traiu você, suas irmãs, seu pai. Mas ela fez certo. Você precisa entender que sua mãe te traiu. Abandonou. Tu precisa ser leal. Sentou comigo aqui depois de 10 anos e disse: minha mãe me abandonou. Minha mãe traiu a gente. Minha mãe deixou tudo e foi embora para viver a vida dela. Queridos, quando eu não tenho a conexão correta da minha realidade, eu minto, eu faço falcatrua, eu não sei conectar a realidade das coisas que estão ao meu redor. As pessoas falam, eu falo outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É grave. Porque eu estou todo o tempo desconectada com a verdade. Então a pessoa está aqui, mas como eu minto para mim mesma sobre a minha mãe. Por quê? Eu cheguei no nível com a minha mãe
que eu tenho maturidade. Ela disse ontem para mim, encostou em mim e disse: vai ministrar de novo? Falei: vou. Mas como ela quase não está aqui, eu estou até, né, à vontade. Ela disse: estou assistindo tudo lá em casa. Falei: que veinha esperta. Aí eu olhei para os olhos dela para ver se ela estava magoada comigo. Ela disse: cuidado, minha filha, em tratar de cura na família dos outros. Os descritores centrais. Você precisa ter maturidade. Sua mãe precisa ter maturidade. Eu não tive a maturidade quando meu filho escreveu pela primeira vez que a pessoa que ele precisava ajustar. Nós fizemos aqui, foi desse jeito aqui também, a Revival. Aí eu falei: coloque as pessoas que você mais precisa de ajuste. Aí mandei a lista. Lá vem a lista do Lucas. Mamãe, número 1. Um amigo, chamei esse menino. O quê? O que eu te fiz? A coisa. Sabe o que ele fez? Nunca mais me falou. Nunca mais. Nós precisamos entender que nós não somos bonzinhos. E que os nossos filhos nos conhecem muito bem. Se nós chamarmos nossos filhos e dissermos assim: teu pai não está ouvindo tua mãe, fala quem eles são. Ah, meu amigo, vai chorar horrores. Porque eles não falam e vocês não precisam esconder. Porque eles respeitam, amam, não querem magoar. Então, os descritores centrais do papai e da mamãe, quais são os adjetivos ou frases que você escolheria para falar do seu pai e da sua mãe? Veja aí. Se você ainda não escreveu, escreva. Se você já escreveu ontem, analise se é isso mesmo, se você foi muito duro ou se você foi muito mole. Se você não conseguir fazer, sabe o que acontece? Você não vai conseguir estabelecer aqui um sentimento profundo desse ressentimento, dessa acusação. E aí você vai continuar guardando isso aí. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente botar para fora, para a gente poder arrancar, ok? Então, eu sei que quando a gente projeta essa dor, a gente fala disso, né? E ainda projeta para o nosso cônjuge. Eu sei que você deve estar dizendo: pastora, não é, meu marido é que tem esse problema mesmo. Não, meu marido tem esse problema mesmo. Não é meu pai e minha mãe, é meu marido. Você está enganada. Você transferiu, você projetou para o seu cônjuge um problema interno seu. Você acessa essa dor. Ok? Isso é inconsciente, vou logo avisar para vocês, é inconsciente. Então, para muitos, os descritores serão de imagens, de enganação, traição, insatisfação na infância. Então, eu vou casar, mas vou casar não, que vai me trair. Vai me trair já, mas rapaz, como é que tu sabe que vai te trair? Não, vai me trair, eu já fui traído. Vai me trair de novo, vai, não, vai me trair. Então, essas informações pesadas que você fica repetindo, isso aí realmente é um problema lá do início da tua história. Pastor, e eu fui traído. Para te ver como é forte. Quando nós carregamos a imagem dos nossos pais, nós culpamos nossos cônjuges pelo descontentamento que nós sentimos. Raramente os relacionamentos dão certo por causa disso. E a culpa da culpa, né? Todo o tempo culpando. Transferimos nossos cônjuges uma imagem distorcida. Eles olham para a gente e dizem assim: por que tu pensa isso de mim? 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 Por que tu pensa isso de mim?
Terceiro ponto, a terceira pergunta. A primeira foi reclamação central, a segunda, descritores centrais, e a terceira é a sentença central. A sentença central, isso aí é muito forte. Isso aqui vai afetar teus filhos. A sentença central é: qual é o teu maior medo? Sabe a frase de Jó? Aquilo que eu temia foi que me aconteceu. Sentença central. Jó era bem-sucedido em tudo, até perder a família. Enquanto ele perdeu os bens, não teve problema. Ele era obcecado pelos filhos. Ele sacrificava pelos filhos. Ele oferecia a Deus adoração por causa dos filhos. E ele disse: ao perder isso, tudo o que eu mais temia foi o que me aconteceu. Então a sentença central é: qual é o seu maior medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Eu passei por isso aqui, quando eu tive uma crise agora de muitos ataques do diabo ao meu redor. Eu chamei o pessoal que estava orando lá em casa e eu disse para eles: eu estou com medo de perder meu filho, minha filha, eu estou com medo. Qual é o teu maior medo? Medo central é um trauma não resolvido na infância. Qual é a palavra que vem aí? Divórcio, abandono. Qual é o teu maior medo? Doença. Qual é o teu maior medo? Escreve. A essa altura, eu acho que você já deve saber. Vocês já escreveram bastante esses dias. Estão tentando trazer a memória. E essa é a sentença central. As moças aí, quem é solteiro, os rapazes. Isso é muito bom resolver antes. Descobrir isso antes. Então, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa. Qual é o teu maior medo? Porque é esse medo que vai limitar teu casamento. É esse medo que vai afetar a tua capacidade de se comprometer com o teu cônjuge. Uma pergunta que eu quero fazer, vocês também não precisam responder, mas pense sobre isso. Você é capaz de baixar a guarda quando está com o teu marido, com a tua esposa, devido ao medo de se magoar? Quem estiver passando já por esse nível, precisa urgente de ajuda. Se você já anda com o teu marido todo o tempo armada ou armado, não consegue baixar mais a guarda, na ira, no ciúme, quando está perto da mãe dele, quando está perto do pai dele, você não consegue mais baixar a guarda, já se arma aqui. Ou se ele vem para abraçar, está querendo alguma coisa, está querendo me enrolar, está querendo me enganar. Se você vive todo o tempo armada, você precisa de ajuda o mais rápido possível. Todos nós aqui temos falado, ensinado e falado sobre nós mesmos, né? E quando eu fui fazer essa pesquisa sobre mim, eu pesquisei para mim, o meu maior medo era outro divórcio. Meu maior medo era outro divórcio. Com 3 meses de casada com o Guilherme, eu quis me divorciar de novo. Eu estava vivendo dentro da casa da minha sogra. Ele não mudou absolutamente nada. Mas eu e meus filhos mudamos tudo, perdemos tudo. Então foi um impacto muito forte. E eu ainda tentei rolar com aquilo. Dizia para ele: vamos sair, vamos ter a nossa casa. E ele dizia: eu não tenho condição agora.
A gente não paga aluguel, a igreja. A gente precisa, a gente está começando. Tá bom. Quanto tempo tu me dá? Me dá 1 ano para a gente construir. Pelo menos o dinheiro do aluguel para... Aí deu 2 anos. Nós nunca íamos sair de lá. E a igreja lá, né? Pastora! É pastor! Arrumei minha malinha, chamei os meninos, só via chorando dentro da casa deles, porque era o ambiente deles, nós invadimos a família. Eu não fui sozinha, ainda levei 2 meninos. E os meninos agora, a televisão não era deles, nada era deles, porque nós estávamos na casa de uma pessoa. E aí, eu disse, a única coisa que eu tenho aqui é menino e roupa. Vamos lá, meu filho, vamos juntar aí as perebas, os cacarecos. Fui saindo de mansinho, Guilherme disse, o que foi? Estou indo embora. Vai não. Vai não. Eu vou. Vou, amigo, porque agora eu sei que eu vou ter o 2º divórcio. E o povo já me odiava. Se gente fala mal de mim, agora vai falar de verdade. E eu não vou ficar. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Desesperou. Juntou as malinhas dele também. Eu, oi, parece que está funcionando. Ele foi juntando as coisas que a gente foi colocando dentro do carro. A maternidade veio. E a mãe disse, para onde pensam que vão? Desse tamanho, gente. Nós vamos embora. Aí eu disse, nós vamos embora. Pois vão. Vão. E esqueçam que tem mãe. Foi pau. Eu já não tinha mesmo. Só tinha aquela. Estava terminando de rejeitar. Falei, pronto, lascou. Nós 2 agora os rejeitados. Entramos, fomos morar dentro de um carro. E perdemos a mãe. E aí chegamos com essa, me lembro demais, colchão empurrado, roupa empurrada no porta-mala do carro, e botamos dentro da Saem e fomos dormir lá no chão da Saem. Foi a primeira noite. Karine, Lucas, eu e Guilherme. E discípulos queridos, amigos muito próximos, como Sônia Lima, e outros discípulos disseram, a gente vai dar um jeito de levantar uma oferta para pagar o aluguel para a senhora. E fizeram isso. Levantaram uma oferta para pagar o primeiro aluguel. Enquanto a gente estava conversando dentro do quarto, um ladrão entrou na cozinha e levou a bolsa com o dinheiro do aluguel. Ela disse, tem um presente para a senhora. Aí foi lá pegar a bolsa. Pastora, a senhora viu minha bolsa? E aí encontramos a bolsa jogada no outro quintal, sem o dinheiro. O meu maior medo era outro divórcio. As colocações eram, serei abandonada, vou ficar sozinha de novo, vou ser rejeitada. A igreja rejeita mulheres divorciadas. Ninguém me quer. Serei destruída. Só que isso não foi resolvido porque eu saí da casa da minha sogra. Não foi resolvido. Eu tinha problemas graves com a minha família original, meu pai e minha mãe. Eu precisava resolver. Então, você olhou a sua árvore genealógica ontem? Quem fez? Viu aí? O negócio é meio sinistro. Sim? Você conseguiu detectar o problema da sua árvore genealógica? Quem conseguiu? Quem consegue ver assim, ó, esse é o problema da minha família? Quem conseguiu? As pessoas.
Isso aí, vamos para o trauma central, que é a quarta pergunta. Nós trabalhamos esses dias também demais, mas eu quero esclarecer isso para vocês, porque Deus pode usar vocês para ajudar outras pessoas. É exatamente, basicamente, a genealogia, certo? Qual tragédia ocorreu em sua história familiar? Aí você vai olhar lá pela genealogia, como os problemas do casal aconteceram, dos casais, da tua família. Como foram os sofrimentos conjugais, os conflitos dos relacionamentos. São parecidos? Se são parecidos, comumente são. Tipo assim, isso aqui teve um abandono, aí aqui teve outro abandono, aqui teve outro abandono. Alguém detectou ontem para mim. Todas as mulheres da família morrem. Ficam só os homens. Outro detectou, todos os filhos morrem cedo. Ficam os pais. Então, você detecta a repetição. A maldição, ela gera um padrão geracional. Isso é muito grave. Mas também você detecta. Você percebe ali que tem um padrão geracional. Na minha família, o padrão geracional é divórcio. Nós estamos quebrando em nome de Jesus. Por que o divórcio? Aí você vai saber. Meu bisavô Luiz amaldiçoou minha avó, porque fugiu com meu avô. Estava noiva, comprometida com outro rapaz que o meu bisavô queria. Ela envergonhou meu bisavô e fugiu com outro cara. Fugiu com outro cara, o bisavô disse: tu e todos os teus descendentes vão pagar por essa vergonha que eu estou passando. E tu não será feliz nesse casamento. Minha avó divorciou do meu avô. E aí, divorciou, todo mundo divorciou. Ok, um trauma central. Abraão mentiu que Sara era esposa. Lá vem Isaac, mentiu que Rebeca era esposa. Que coisa é essa? Como é que Isaac repete o pecado do pai desse jeito? Ele sabia do pecado do pai, mentiu. Karine me disse a sentença central. Mamãe, eu sinto que o meu casamento será um divórcio. Mamãe, eu tenho muito medo de casar. Eu sinto que será mais um escândalo. Ela me disse, um tempo desse aí. Não tem muito tempo. Meu filho me disse, mamãe, nunca eu vou casar. O negócio está sério, tá? Medo do divórcio. Passaram pelo divórcio. Porque não é só o casal que passa pelo divórcio, os filhos passam pelo divórcio. Os filhos sofrem o divórcio. Os filhos também se divorciam dos pais. Então esses traumas, eles podem reger nosso comportamento, irmãos. Só em um filho dizer assim, essa semana eu estou lá na casa de papai. Mas aí, pastora, a semana que vem eu estou lá na casa de mamãe. Quem tem duas casas não tem nenhuma. Por isso que ele fala casa de papai e casa de mamãe, não é a dele. Se fosse só um pai e uma mãe, lá em casa. Não é verdade? O que falamos na hora das discussões? Então nós estudamos o trauma central, descritores centrais, ok? Vocês estão muito inteligentes agora, sabem de tudo agora. Então vocês vão observar a reclamação central e a sentença central. Viram isso agora? Está tudo preenchido aí. Então, cada pergunta dessa, ela suscita emocionalmente uma carga. Né? Só em você pensar, teve gente aqui que quando começou ontem, por exemplo, só em pensar começou a se tremer.
em escrever da mãe e do pai. Passa mal, palpitação, esquentamento na cabeça, esquentamento na barriga, adormecimento do corpo. Só em pensar em escrever sobre os pais. Então, realmente é uma descarga emocional. Certo? Então, o trauma familiar se manifesta na linguagem verbal, né? Na hora dos ânimos aflorados da ira, da hora das brigas, né? O que mais se fala e se repete é a dor, é a pista, é a origem da dor geracional. Certo? Eu me lembro de um discípulo que disse: casei com a menina aqui, tudo dela é, vou me divorciar, vou me divorciar. Essa linguagem ela aprendeu em algum lugar. Ora, uma pessoa recém-casada só fala em divórcio. Qualquer coisa a gente divorcia. Ela aprendeu isso em algum lugar. Ela trouxe para o casamento dela. Ninguém casa para se divorciar, concorda comigo? Então ela trouxe da mãe e do pai. Ok? Eu tinha sempre a mesma pergunta para o meu marido. Tu nunca me amou. Ai, gente, que coisa doida. Tu nunca me amou. Tu nunca me amou. Se ele se esforçasse o que ele pudesse, tu nunca me amou. Estava falando isso para quem? Para minha mãe. Essa dor aí era da minha mãe comigo. Ok? E é impressionante, irmãos. Às vezes nós pensamos que os nossos traumas, que os nossos cônjuges, eles vão nos destruir. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você encontrou a pessoa certa para te cutucar e te libertar. Deus colocou ele veio com a vareta. Vai abrir a ferida, vai furar, vai sair aquela gosma. Vai espremer. É o marido e a esposa que fazem isso. Me disseram até que quanto o José mudou de uma semana para cá. Aí se ele entende isso, eu falei, rapaz, quando a mulher entende isso, que ele precisa desse cutucador. Porque tem coisa que só mulher tem coragem de falar. Chinelo feio é isso aí? Tu é louca, é? Tu não vai ser com isso aí, não. E essa camisa tá horrível. Camisa amassada. Meu irmão, a vergonha que eu vou passar, a pastora, na hora que olhar, tira a camisa que eu vou passar. Então, realmente, a mulher, ela tem capacidade. A gente precisa. E o marido da mesma forma. Quando ele tem liberdade de falar para a esposa, né? Claro que ele não vai falar sobre estética, beleza. A mulher fala, mas o homem não pode falar isso. Ele não pode. Tu tá gorda, tu tá feia, tu tá magra, tu tá aguda, tu tá... Não. Ele vai falar outras questões. Tu tá com algum problema na comida e tal, e tá devagar, não sei o que está acontecendo, mas a mulher não pode ouvir uma reclamação dessa, entendeu? Principalmente estética. Vamos lá. Eu aprendi o contrário, né? Antigamente a gente dizia assim, se tu é feridão, tu vai encontrar uma feridona para encontrar os dois feridão e se matar. Não. A gente ensinava isso e os psicólogos também. Um ferido atrai outro ferido que tem a mesma ferida, pronto, lascou. Não, é diferente. Um ferido vai atrair o curador. Amém? Vai atrair o que cura. Só que para curar, o que vai acontecer? Vai machucar. Vai machucar. Vai machucar, não é brincadeira. Certo? Então, essas reações dolorosas, elas são necessárias. Ok? Transforme a dificuldade em fortalecimento. Amém? Transforme a sua dificuldade em fortalecimento. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me divorciei, eu demorei muito tomar essa decisão, mas realmente já era um caos. Mas quando eu me divorciei, eu disse, pronto, livre para sempre, nunca mais casar-me-ei. E ninguém nunca vai saber que eu tenho feridas, perebas, porque eu sou uma mulher de Deus. E vou criar meus filhos e a gente vai viver feliz. O meu maior medo era alguém descobrir minhas feridas. E aí, lá vem Guilherme. Irmãos, eu tive muito pânico quando eu me peguei apaixonada por Guilherme.
Eu disse, meu Deus. Agora uma pessoa vai descobrir quem eu sou. E eu entrei num quarto, fiquei uns 2 dias orando e chorando direto. Senhor, tira isso de mim, esse diabo. Tira esse demônio, eu estou apaixonada. Porque quem é ferido, o amor, a paixão, é uma entrega. E se entregar, um ferido se entregar, ele está entregando tudo. Irmãos, eu rolava no chão, Senhor, tira esse diabo. Sério, sério, sério. Eu sei que aqui é expediente de moralidade. Sai, moralidade, sai. Quando meus pastores me pegaram, disseram, Glaucia, tu tá gostando de alguém? Falei, tô chorando com a toalha na cara. Ele gostou, veio ver, saliente. Para eu falar para meus pastores que eu estava gostando dele, eu botei, é sério, a toalha na cara assim. O que é, Glaucia? Tu que falar pra gente? O que é? Aí o pastor disse assim, meu Deus, fala logo, pelo amor de Deus. Tu pecou. Eu falei, não pequei, mas eu estou quase pecando, que eu estou gostando do menino da igreja. O quê? Tu tá o quê? Aí eles, eu não acredito. Eu não vou casar, eu não quero. Irmãos, a igreja era tão obcecada por mim, a igreja era tão fixada em mim, que na hora que eu disse, eu estou cortejando um rapaz, todo mundo saiu da igreja. Eu tinha 300 crentes na igreja, ficou 40. De tanto que a igreja sabia que eu nunca mais ia casar. De tanto que eu dizia e tal, porque era a minha defesa, ninguém descobrir quem eu era. Então, foi o racha assim, né? E ele sofreu pânico, porque eles não queriam que ele casasse comigo. Aí, enfim, aí veio né, vários traumas muito profundos, porque eram pessoas que eu tinha construído para mim, para serem meus filhos, e era tudo nosso, né? Meu, tudo é meu, né? Tudo nós aqui, só nós aqui alegrinhos, só nós aqui felizinhos, e o resto não. Né? E Deus começou a me ensinar, a me dar nova oportunidade. Eu vou falar aqui um pouco, porque eu acho que as maranhenses têm muito isso. Eu vou dar aqui esse contexto para os homens. Filhos que a mãe tem incesto emocional. Isso é muito comum no Maranhão. Primeiro, as mulheres são muito machistas. Elas preferem os filhos homens do que a gente fala filho homem, filha mulher, né? Os filhos em vez das filhas. Homens, né? Eu fico olhando aqui, isso já me deixa assim um pouco indignada. Quando a mulher que engravida, aí é menina. Ah, pastora, é menina. Ai, que bom e tal. Pastor, é um menino, pastor, é um menino. Não, sabe? É uma idolatria que é o menino, né? É visível assim. Então nós temos esse disparate em nosso meio. A gente não se alegra, né? Já a Érica me falou que o pai fez uma festa quando a mãe engravidou dela. Era menina. O pai queria uma menina. Quando foi do filho, ele rejeitou o filho desde a gravidez. Vai entender o ser humano. Então, esse filho, ele assume um papel de confidente da mãe e involuntariamente ele invade o território que pertencia ao pai. Estão entendendo? Então, ele não escolheu essa forma conscientemente. Ele foi colocado. Então, muitos meninos se sentem na necessidade de servir a mãe. Muitos não casam. Já viram isso? Não casam. Não, tem que ajudar minha mãe, tem que ficar com minha mãe. E abandonam suas próprias vidas. Mulheres também fazem isso, né? E eles assumem a responsabilidade para cuidar daquela mãe. Então, isso é pesado demais para uma criança. Certo? Então, essa retração, muitas vezes, você olha aqui, quando a mãe é muito ligada ao filho divorciado, muito ligada, provavelmente o pai, o filho vai ter retração ao pai, ele não vai ter conexão com o pai. Só que aí é perigoso, porque se ele não tiver essa conexão com o pai, o filho vai ter problemas na sua masculinidade.
O filho vai sempre preferir a mãe, então ele vai ter problemas nessa área sexual. Aí o filho vai aprender a se sentir superior ao pai. Por isso que todo filho que a mãe tem um incesto emocional com ele, eles têm um espírito de superioridade. Eles sempre se acham melhor que os outros. Porque ele se acha melhor que o pai. Se desconectando da masculinidade, ele também pode ter problemas de imoralidade profundas. E tudo vai ser inconsciente, irmãos, vai acontecendo. Vai acontecendo e a gente está vivendo a vida cheia de problemas e não está vendo que nossos filhos estão absorvendo aqueles comportamentos. Mas uma coisa que eu aprendi com uma mulher de Deus, que ela teve problemas do filho único, casou, e essa mãe era obcecada, exatamente essa situação, e a mãe disputava até o lugar de sentar na mesa. Na hora que era para comer no restaurante, a mãe corria para sentar logo do lado do filho, para tirar o lugar da esposa. Aí um dia ela disse, eu não aguento mais. Chamou ela, a mãe disse, o que eu forneço para o seu filho, a senhora não fornece. Chega! E o que a senhora dá a ele, eu não quero dar. Entenda que eu tenho um lugar que a senhora não vai conseguir ocupar. Chega! Tem momentos que precisam realmente, né? Ter esse confronto. A mesma coisa, vamos falar do lado contrário, irmãs. É a história da sogra, né? Que aí vem as piadas das sogras, as maldições que a gente lança nas sogras. Isso é coisa de sogra, isso é coisa de sogra, é a tua sogra. Aí tem as piadas da sogra que foi para Jerusalém, aí lá, não leva não, senão ressuscita, né? Se morrer por lá, não, leva para o Iraque, né? Então tem muitas piadas, muita brincadeira com sogra, com desrespeito à sogra, porque a sogra está ali para tomar, para controlar o casamento, para controlar o filho casado, a filha casada. Que Deus nos liberte disso. Aí o menino foi sufocado e transfere para a esposa o peso de estar com ela. Filhos que têm essa relação com as mães têm dificuldade de se comprometer e se tornam efêmeros e infiéis no casamento, deixando um rastro de corações partidos. E a solução, eu li isso aqui no livro, achei muito importante. A solução para esse tipo de homem é o retorno a um vínculo com o pai. Ele tem que reativar o relacionamento com o pai. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que Deus está querendo fazer para nós aqui, é que a gente descubra as nossas transgressões. Amém? Traga à tona. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então você precisa agora viver a sua vida. Enquanto houver esse emaranhado de história familiar, nós podemos nos armar e nos distanciar da pessoa que nós amamos. Então, inconscientemente, nós reproduzimos esses padrões de carência, desconfiança, raiva, desistência, afastamento, abandono, desamparo, culpando o parceiro todo o tempo, a esposa, o esposo, pela infelicidade da origem do papai e da mamãe. Quem melhor do que meu marido para fornecer aquilo que minha mãe deixou? O buraco. Quem melhor do que eu para fornecer a ele o que a mãe dele deixou nele? Deus quer nos curar nas nossas casas, debaixo do teto que Ele nos deu, como marido e mulher. Amém, queridos? Aí nós passamos muitas lutas. Aí eu perguntei para ele, depois dessa pesquisa, eu disse, qual é o teu pior medo? O meu pior medo eu já sabia, eu guardei, escrevi. Você escreveu o seu? Aí eu escrevi o meu pior medo. Eu perguntei para ele, qual é o teu pior medo?
Aí ele ficou. Respondeu exatamente igual a mim. O nosso pior medo era perder um ao outro. Nunca eu imaginava isso, e nem ele. O medo que nós tínhamos era o mesmo. E é impressionante, irmãos, porque nós só descobrimos isso quando o médico olhou para mim e disse: você está morrendo. E nós decidimos começar a falar sobre viver. Então, eu estou aqui hoje como um sinal de Deus para você abandonar a mágoa. Você não precisa morrer. O eco que eu tinha sobre o divórcio dos meus ancestrais, dos meus pais, dos pais dele, o medo de perder. Ele passou por um divórcio dos pais, ele viu, vocês viram ele contando ontem. Perder a esposa seria o mesmo caminho do pai. Quantas vezes ele repetiu as atitudes, como ele disse, parece que quando ele veio para perto, aí que ele percebia o quanto, meu Deus, eu pareço com esse cara, ai, 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 ai. E por que tem medo? Porque a mãe disse que ele foi muito ruim. Ele é teu pai. Se desarme do seu pai. Diga comigo, as palavras certas podem nos libertar dos laços familiares, encerrando aqui o ciclo de traumas herdados. Nós vamos falar algumas palavras, amém? Nós vamos declarar palavras de bênção para nós agora. Você vai se desarmar. Eu quero, em nome de Jesus, não se arme para a verdade. Se o seu casamento não tem mais vida sexual, que para mim é o ápice da destruição de um casamento, quando o casal não sente mais nem prazer sexual. Ora. O que vai restar disso? Se você é frio sexualmente, você precisa se libertar. Tem uma dor aí. Eu não tenho tempo de falar aqui de vários exemplos, né, de homens que tiveram problemas gravíssimos até de potência sexual, impotência sexual, porque ele tinha trauma. Não era porque ele era impotente, ele tinha trauma familiar. O trauma foi tão grande de traição do pai e da mãe que ele não conseguia ter relação sexual com a esposa nunca. Eu queria que você entendesse uma coisa. Você vai falar agora, se você pode falar. Você vai falar a palavra, o nome da pessoa que você se sente ligado no trauma familiar. Você vai dizer essa doença, ou essa dor, ou esse sentimento, ou esse pertencimento, ou esse medo, ou essa rejeição, seja o que for, você vai dizer: eu quebro agora esse vínculo contigo. Eu estou falando para vocês agora. Ah, vocês estão com medo, com vergonha. Meu avô José Rodrigues de Queiroz, eu quebro agora o meu vínculo contigo de divórcio na minha descendência. Eu quebro essa ferida. Eu quebro a imoralidade. Eu quebro a pedofilia. Se você descobriu essa maldição, libere agora, quebre. Pare de se proteger. Não proteja a dor. Não proteja a dor. Não proteja o pecado. Meu bisavô Luiz, eu te peço perdão pela vergonha que minha avó, sua filha, lhe fez passar. Eu peço perdão pela desonra aos pais.
perdão em nome de Jesus. E eu quebro essa maldição da minha família. Eu quebro essa maldição da minha mãe. Essa transferência de ódio ao filho. Eu não aceito as palavras de desgraça contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos, contra a minha mãe, contra o meu pai, contra os meus irmãos. Chega! Eu serei feliz no meu casamento. Eu serei feliz no meu casamento. Eu peço a liberação do meu pai, eu peço a liberação da minha mãe, para eu viver, independente do meu pai, da minha mãe. Eu peço a liberação do seu Fernando, eu peço a liberação da Sônia Aquino, para o meu marido viver, independente deles ali, em nome de Jesus. Vai orando, vai repreendendo, vai quebrando. Essas palavras estão dentro de vocês é que sabem orar. Eu estou orando por mim, pela minha família, ore você pela sua. E sinta novas raízes se formando. Sinta as raízes da bênção de Deus entrando na tua vida. Deus está se manifestando como o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque. Clame, fale. E se você estiver sentindo alguma coisa no seu corpo, eu quero te dizer, é a libertação da doença no teu corpo. Existem maldições que estão no corpo da pessoa. Salmo 145, 4 diz: uma geração louvará a outra geração as obras do Senhor e anunciará os poderosos feitos do Senhor. É isso que nós vamos fazer. Nossa geração vai anunciar para outra geração, nossos filhos vão anunciar para outra geração quem é o Senhor dessa família. Respire fundo. Não se curve não se curve não. Erga o peito, respire fundo. A respiração cura. Você precisa agora se cercar de cura. Você agora precisa se cercar de esperança. Chega de palavras de condenação. Preencha agora todas as lacunas da dor. Respire fundo. Tenha esperança. Quem está sentindo aqui alguma conexão com algum parente, elimine agora. Cancele agora. Quebre agora. E essa consciência que o Senhor está gerando em você essa manhã já será profunda para iniciar uma reação que vai ser sentida até pelo teu corpo. Essa antiga consciência pesada, dolorosa, aflita, foi quebrada agora em nome de Jesus. Deus está renovando os teus neurônios com palavras de vitória, de bênção, de cura, de esperança. Você vai acreditar no seu casamento, você vai acreditar na sua aliança, você vai acreditar no seu cônjuge, você vai se entregar ao seu esposo, você vai se entregar à sua esposa, sem medo. Não tenha medo de se entregar. Em nome de Jesus eu te proíbo de você olhar para o seu marido vendo o seu pai.
Em nome de Jesus. Respire fundo. Sinta o alívio no seu corpo. Se você tiver com algum local de ansiedade no seu corpo, coloque a mão sobre esse local, essa área ansiosa. E respire fundo. Chame Jesus. Se você está com raiva do seu pai e da sua mãe ainda, libere agora, libere. Eu te abençoo, eu te perdoo, eu te libero. Você está livre agora. Procure a reconciliação. Procure a reconciliação. O nosso querido salmista Davi, cheio do Espírito de Deus, quando viu que não tinha saída para ele, ele gritou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse homem encontrou as profundezas da sua cura. Ele foi muito ferido com o filho, como pai, com a mãe, com os irmãos, mesmo se tornando um rei. Mas ele repassou essa dor toda para os filhos. Nós podemos dar um basta nisso hoje. Diga comigo: eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Meus pastores estão comigo. Nossa igreja está junta. Nós vamos caminhar e vamos vencer juntos. Você pode estar tendo agora mesmo uma cura no teu corpo. A música No Deserto, dos Arrais. Eu queria que nós orássemos ouvindo essa canção. Ou aquela que a gente está tocando sempre aqui, Plano Perfeito. Eu queria que você ficasse de pé, se você pode, para se aliviar. Eu sei que tem gente que está sentindo dormência. Sei que tem gente que está sentindo uns impactos. Eu queria que você ficasse um pouco mais afastado, ficasse um pouco mais livre. Respire fundo, inspire, expire. É algo entre você e sua casa, sua família, seu passado. Faça esse exercício no seu corpo. Hoje à noite nós vamos ser ministrados sobre a cura do corpo e das emoções. Mas fale com o Senhor: Deus, eu quero ser aliviado desse fardo pesado. Quero dar um basta nisso. Espírito Santo, tira a doença agora. Essa dor na coluna que tu tem é a ausência do teu pai. Esse ataque que o diabo lançou contra a tua coluna é a ausência do teu pai. O pai é a coluna de um filho. Peça libertação dos ossos, do corpo. Eu não vou ter a oportunidade de falar para vocês sobre o poder dos ossos para a cura da alma. Mas como os nossos ossos sentem, o diabo quer roubar até nossa força, até nos nossos ossos. Quebramos agora em nome de Jesus. Nossos ossos pertencem a Deus e à nossa família.
Respire. Diga para você mesmo: tá tudo bem, alma. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem, minha alma. Aleluia. E debaixo dessa unção, o Senhor está falando que dessas feridas nascerão flores. Dessas feridas nascerão flores. A tua alma nessa manhã está recebendo um comando de bendizer ao Senhor. Vamos, bendiga a Ele. Bendiga a Ele. Bendiga a Ele. Jesus está aqui. Ele é o bálsamo da nossa alma. Experimente isso no seu corpo. Se você sentir o corpo, alguma dor, toque, repreenda. Peça alívio. Senhor, alivia, tira essas dores. Tira essas dores do meu corpo, essas dores da minha alma, que afetaram os meus ossos, os meus órgãos, que adoeceram os meus órgãos. Senhor, alcança meu filho, alcança minha filha. Tira deles o medo de casar, por causa dos traumas que nós sofremos. Senhor, eu te peço, faz esse milagre na vida dos meus filhos, Senhor. Faz esse milagre na vida dos meus filhos, Senhor. Tira o trauma do divórcio dos meus sobrinhos, perdidos e não sabem como construir uma família. Ensina, Espírito Santo, como o Senhor está nos ensinando aqui essa manhã. Dá oportunidade para a nossa geração de jovens, rapazes e moças, não terem medo de se casar, mas entrarem num relacionamento saudável, entrarem num relacionamento crendo que o Senhor é o Deus do casamento, que o Senhor é o Deus que cura e restaura o casamento. Eu creio, Senhor, no derramar do vinho novo sobre os nossos casamentos. Eu creio, Senhor, que o milagre que o Senhor fez lá em Caná da Galileia foi para representar para todos os casamentos da humanidade. No dia que falta vinho, me chama que eu resolvo. No dia que falta vinho, me chama que eu vou dar um vinho fresco para vocês. Mas a festa do casamento não será estragada. Mas os noivos não passarão vergonha. O Senhor estará no nosso casamento para restaurar nossos casamentos. Deus está fazendo Edivaldo e Roberta vencerem as provações do casamento, as dores, os vexames, o que eles trouxeram dos seus pais. Chega, chega. Estamos livres para perdoar, livres para liberar nosso cônjuge. E o diabo falou comigo: divorcia ou morre. Divorcia ou morre, Glaucia. E eu disse: eu vou morrer. Só para não passar de novo pelo divórcio, eu vou morrer. E eu comecei a nutrir a morte, a vontade de morrer. E eu disse para ele muitas vezes: eu vou morrer para tu ficar livre para casar.
Eu vou morrer para tu ficar livre, para ter outra esposa, para ter filhos. Até que um dia eu percebi que eu estava caminhando com a morte. Foi quando eu recebi o resultado do câncer. E eu decidi. Eu me lembro do dia que o Senhor disse para mim: agora diante de ti está a vida ou a morte. Eu posso te dar uma oportunidade. Eu tive 24 horas para pensar. Eu disse: eu quero viver. Mas eu precisava ouvir do meu marido alguma coisa que me desse confiança de que eu não era rejeitada. E Ele deu esses passos para mim. Eu comecei a perceber o quanto Ele queria que eu vivesse. E eu comecei a enxergar o quanto eu era importante para o meu marido. Nunca tinha enxergado isso. Eu só enxergava a dor, tudo que Ele fez comigo, por inconsciência.